Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, bom dia, né? Nesses primeiros minutos, primeiras horas aí de segunda-feira, já logo de cara quero pedir perdão para vocês, explicar porque que ontem, domingão, eu não trouxe vídeo. Por quê? O jogo do Vasco foi 7, acabou 9. O jogo da Copinha começou 9h30, acabou agora há pouco. Então como é que eu ia gravar um conteúdo antes do jogo do Vasco, que não tinha nada para falar para vocês, já tinha falado tudo que tinha para falar no vídeo de madrugada, da madrugada de sábado para domingo, né? É só para poder ficar ali enchendo vocês de conversa fiada, não gosto disso. E também aí pela questão do horário do jogo do Vasco, porque quando acabou o jogo do Vasco, aí eu poderia ter gravado, né? A questão é que o Vasco estava jogando pela Copinha, né? Então, tipo assim, todo mundo estava vendo o jogo da Copinha, inclusive eu estava vendo o jogo da Copinha, então por isso eu não gravei antes aí para vocês. Então aqui estou, antecipei o nosso Madruga Vasco aí, que sempre é às 5 da manhã, para esse início de madrugada, tá, gente? Então logo de cara a gente vai falar aí do Vasco, foi eliminado na Copinha contra o Corinthians, mais um empate horrível do Profissional pelo Campeonato Carioca, e o mercado da bola tem umas historinhas que estão rolando aí, tá? Então, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, tá? Eu quero aqui desejar o meu luto, né? Luto oficial pro nosso querido Léo Batista, né? A voz marcante de Léo Batista. Eu cresci assistindo quando era criança o Globo Esporte, e não venham falar agora, todo mundo que tem ranço da Globo aí, que não assistia não, que é mentira, tá? Que há 10, a 15, 20 anos atrás, ninguém tinha TV a cabo praticamente, o país inteiro assistia o Globo Esporte, sim, tá? A grande verdade é essa. E o Léo Batista, ele tinha ali um jeitão dele bem carismático, a famosa voz marcante. Quantas segundas-feiras, segunda-feira, quinta-feira, que a gente não assistia ali o Globo Esporte para ver os gols da rodada na voz marcante do nosso Léo Batista, né? Ele acabou nos deixando com 92 anos, um dos maiores comunicadores do esporte brasileiro. Inclusive o velório dele será nessa segunda-feira, entre 2h30 e 4 da tarde, né? Será aí velado o corpo do nosso querido Léo Batista, tá? Não é lacração, não é nada, mas é ser humano, tá, gente? E o cara era um baita comunicador, né? Enfim, não tem muito nem o que falar. Acabou nos deixando, ele já era viúvo, né? E veio a óbito, tá, gente? Então, vamos começar aí o nosso Madruga Vasco. Antes da vinheta, eu vou colocar aí, né, um instante de silêncio em homenagem ao Léo Batista. Bom, é isso aí, né, gente? É isso aí, então vamos aqui dar início ao nosso conteúdo. Logo de cara, quero falar com vocês sobre a Copinha São Paulo, né? O Vasco entrou em campo no finzinho da noite agora, de domingo, né? Acabou aí quase em torno de 11h30 da noite, contra o Corinthians, né? E acabamos perdendo de 1-0. Primeira coisa, eu quero parabenizar aos atletas do Vasco. Garotada com 16, 17, 18 anos ali, jogaram de igual para igual contra jogadores de 19, 20 anos. Tem que ressaltar isso sim. Tinha, claro, um jogador ou outro do nosso time que tinha ali 20 anos, 19, que é o próprio caso do Maxwell, o Alegria, o próprio o Lincoln, o zagueiro. Mas só chegaram agora na terceira fase, né? Mas o time no geral, né, foi um time aí sub-17 que jogou a Copinha. Então tá de parabéns a garotada. Chegamos aí numa uma pena, né? Uma pena. Chegamos aí numa fase de quarta de final, né? Uma pena que a gente foi aí eliminado, né? A gente fica chateado, fica triste, né? Mas vida que segue. Agora elogiamos os jogadores aqui. Vai a minha crítica pontual, tá? Pontual, porque o goleiro Felipe Gabriel é um ótimo goleiro, tem
tudo para ser profissional e arrebentar com a camisa do Vasco, ou em outro time se o Vasco acabar vendendo ele, que ele pode até ser vendido antes, porque desperta olhares inclusive da Europa já. Eu não sei se subiu a cabeça dele esse negócio de Barcelona, times da Europa ficarem de olho nele, aquele negócio todo, e jornais mundo afora fazendo reportagem dele, manchetes dele, ou se foi uma falta de concentração, tá? Porque não foi a primeira falha dele na Copinha. Já tinha falhado antes, ok, o Vasco passou de fase. O Álvaro, mas foi frango do goleiro? Não, não foi frango do goleiro, tá? Mas olha só, 6 minutos de jogo. O cara bate uma bola rasteira, ele estava mal posicionado, um goleiro de quase 2 metros. Quase 2 metros. Eu que tenho 1,81. Já daria para pegar se estiver bem posicionado. Não estou dizendo que eu sou bom goleiro, não. Só dando um exemplo para vocês, tá? Mas ele com quase 2 metros de estatura. Não era para tomar um gol daquele ali. A bola morreu devagarinho no fundo da rede. Ah, mas foi colocado? Tá. Mas e o goleiro tá fazendo o quê? Tá com o pé colado no chão? Sabe, não quero colocar o peso da eliminação nas costas do rapaz, tá, gente? Só para deixar bem claro, é um ótimo goleiro, tem tudo para despontar no futebol, mas a gente tem que ressaltar, porque se hoje o Vasco classifica e ele fecha o gol, todo mundo ia estar falando que o Felipe Gabriel foi destaque na partida e coisa e tal. Na minha humilde opinião, ele deu bobeira no gol, tá? Um pouco mal posicionado ali, um timezinho também ali para pular na bola. E acabou sofrendo gol. Vida que segue, a falha não foi só dele. A defesa do Vasco frágil. Né? Mais uma vez, um jogador no meio de 4 conseguiu fazer o gol. É uma pena. Já foi, passou. Já falei no início, a garotada aí, sub-17, representaram a nossa camisa, foram bem. Dito isso, agora eu quero ir na raiz da questão. Eu quero fazer uma crítica ao senhor Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho. Tá? Porque com essa palhaçada, com essa lacração de fazer pré-temporada com o elenco principal, aí coloca o sub-20 para jogar o Campeonato Carioca, essas 3 primeiras rodadas, que daqui a pouco eu vou falar desse outro vexame também, tá? Aí me bota o sub-17 para disputar a copinha, aí covardemente muita gente fica batendo nos garotos aí em rede social. E aí o que acontece? O Vasco não vai bem em nenhuma nem em outra competição. Tudo isso para blindar os profissionais do quê? Os caras tiveram 1 mês de férias. Tem jogador pé de rato no elenco que não pode jogar? Sabe? Jogador que não está nos planos do Vasco também não pode jogar? Jogador que está nos planos do Vasco também não pode jogar, só pode treinar com o Carille, é proibido. Na pré-temporada é proibido jogar porque é outra intensidade, porque é muito mimimi, é muita palhaçada. É muita palhaçada, porque, olha só, numa pré-temporada, ano passado, o Vasco pôde jogar jogos treino lá nos Estados Unidos. O Urubu tá jogando jogo treino, o Cruzeiro jogou, o Galo jogou, o São Paulo tá jogando, e o Vasco não pode. Aí alguns jogadores do Vasco não podem jogar o Carioquinha, o Campeonato Paia também, não podem jogar. Aí tem que trazer o Sub-20 para jogar o Carioca e botar o Sub-17 para jogar a Copinha. Acontece o que aconteceu. Falta experiência, falta maturidade. Os meninos arrebentaram, deram tudo de si, estão de parabéns. A minha crítica vai para o Pedrinho. Vai para a diretoria do Vasco, a comissão técnica ali, o diretor técnico, o Felipe. Decisão errada. Decisão completamente equivocada. O Vasco não foi bem nem no Carioca e nem na Copinha. O Vasco tinha tudo para passar desse time do Corinthians, limitadíssimo. O time do Corinthians tem uma defesa organizada e só. O ataque deles é fraco. É fraco. Outra coisa, Federação de São Paulo é vergonhosa. Tem gente que fala assim, mas é normal, Álvaro, porque a Copinha em São Paulo eles vão puxar para o São Paulo. Não, peraí. A Copinha é para todos os times do Brasil inteiro, não é um campeonato paulista não, pô. Sabe? Aí bota o Corinthians desde o início da competição jogando num gramado que é um tapete, que é grama sintética, e o Vasco jogando nos currais da vida aí.
Aí hoje bota o Vasco para jogar lá no campo do Corinthians a competição inteira. Aí a desculpinha deles, não, porque é melhor classificado na fase de grupos. É claro que o Corinthians vai ser melhor classificado, poxa, é claro que vai ser jogando num gramado melhor, tudo favorecendo. Tem tudo para ser melhor classificado do que o Vasco jogando naquele campos horrorosos que a gente viu na primeira, na segunda, na terceira fase. É brincadeira, né? É brincadeira. Então, tudo isso corroborou para a eliminação da garotada. E eu fico chateado, porque a garotada sonha com essa competição. É a única competição de alguns deles ali, depois alguns deles não vão nem chegar no profissional. A chance de mostrar seu futebol. Aí a diretoria do Vasco me toma essa decisão totalmente equivocada. E para completar, a Federação Paulista não é nada... age com atitudes com zero isonomia. Com zero neutralidade, não. Totalmente parcial a Federação de São Paulo. Aí o que acontece? O Vasco bota o Sub-17 para jogar a Copinha e bota o Sub-20 para jogar o Carioca. Aí chega no Carioca, é essa vergonha, uma vergonha atrás da outra. Uma vergonha atrás da outra. A nossa sorte é que a base do Vasco é a melhor base do Rio de Janeiro hoje. A base do Vasco hoje é melhor do que a base do Botafogo, São Paulo e Fluminense. São Paulo não, perdão, Mulambo, Flamengo, eu falei São Paulo, não sei de onde. A nossa sorte é essa. Aí o Vasco tem 3 jogos, 3 empates ainda. Poderia estar pior, igual o Mulambo aí perdeu hoje pro Nova Iguaçu, ontem pro Nova Iguaçu. Poderia ter acontecido igual ao Botafogo, tomou mais um sapeca aí. Igual o Fluminense também, que, sabe? A nossa sorte é essa. Aí já virando a chavinha, vamos começar a falar aqui então do Campeonato Carioca, tá? O Vasco entrou em campo com Daniel Fusato, Paulo Henrique, Souza, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Maximo Domingues, Serginho, Jean Davi, Bruno Lopes. Vamos lá então, por parte. Daniel Fusato, isento, não teve culpa no gol e foi bem quando foi ali exigido dentro da realidade. PH, mais ou menos. Gostei mais do Puma. Não, do Puma não. Os dois, o Paulo Henrique e o Puma estavam dando muito mole na parte defensiva ali. Mais ou menos os dois. O Souza, simplesmente o Souza foi o culpado do gol do Boa Vista. Simplesmente, o melhor jogador do Boa Vista ontem foi o Souza, tá, gente? O melhor jogador do Boa Vista ontem foi o Souza. Os lances de mais risco do Boa Vista foram ali com erros do Souza. Erro na saída de bola, sabe? Complicado. Né? Luiz Gustavo, mais ou menos. Bom jogador, mas precisa tentar de parar um pouco, de dar alguns lançamentos aí, a estilo Toni Kroos. Tem hora certa para lançar, mas é bom jogador. Tem que também aprender a não avançar tanto, para depois não ter que correr mais de meio campo na recuperação. Mas não é mau jogador não, tá? Vitor Luiz, na minha opinião, foi mal, muito abaixo. Tá? Hugo Moura foi bem, apesar de todos os apesares do time, o Hugo Moura não jogou mal. Matheus Carvalho foi mais ou menos ali. O Maximo Domingues até que foi mais ou menos, mas o problema é que não tinha ninguém para dialogar com ele. Se tivesse um Paulinho Paula, por exemplo, o Vasco teria ganho o jogo. Para poder dialogar, jogar junto ali com o Maximo Domingues. Mas aí o Maximo Domingues jogando com o Bagre do lado, né? Jogando com o Jean Davi e com o Serginho do lado, vai dar no quê? Vai dar em nada, né? Vai dar em nada, tá? Serginho e Jean Davi para mim não são jogadores, todo respeito a eles, da pessoa deles, mas não são jogadores para mim, tá? E o Bruno Lopes muito mal. Muito mal. O melhor lance do Bruno Lopes foi lá no finalzinho do segundo tempo, que ele deu aquela arrancada, que ele deu tapa, que ele ia sair na cara do gol, que ele conseguiu ali a expulsão do jogador do Xandão ali do Boa Vista. Melhor lance do Bruno Lopes na partida. Bruno Lopes muito mal também, errando domínio, errando passe, errando finalização, sabe? A bola batendo na canela dele. Uma hora para tomar uma decisão. Muito mal, para poder envergar a camisa do Vasco. Mas ele é novo, vamos com calma, não interessa, jogador do Vasco. Campeonato Carioca, titular o jogo inteiro, jogou o jogo inteiro, né? Então a gente tem que cobrar, poxa, porque se o menino faz 1, 2 gols, todo mundo joga lá em cima, por que não pode ser cobrado também? É isso que eu não consigo entender. Jogador, todo mundo gosta de elogiar, aí na hora de cobrar tem gente que não gosta que cobra, né? Mas eu achei que o Bruno Lopes também, o Vasco tá mal de centroavante. O melhor aí é o Léo Jacó. Que também foi pra Copinha, não conseguiu ali. Mas o melhor é o Léo Jacó. Então tendo a base aí. Tá? Aí, quem foi o melhor em campo do Vasco ontem? Pra mim foi o Hugo Moura, o Wallace e o Riquelme.
O garoto Wallace, lateral esquerdo do Vasco, entrou no lugar do Vitor Luiz e fez o gol de cabeça. O Riquelme Gente, o Riquelme, ele bota o Serginho no bolso. O Riquelme coloca o Serginho no bolso. No bolso. Riquelme levanta a cabeça, busca jogo, sabe? Dá passe de 20, 30 metros certinho, redondinho, sabe? Tem 1 contra 1, corre. Não inventa moda. Só não gostei de uma coisa. Riquelme é muito nariz em pé. Eu falo mesmo, tá? Vasco perdia a bola, você escutava o Ramon Lima berrando pro Riquelme voltar e o Riquelme parado, olhando, com a mão na cintura. É um pouco indisciplinado. Talvez isso explique o Riquelme não ser tão aproveitado no Vasco nesses últimos anos. Talvez seja por indisciplina, muita marra. Mas ele é bom jogador. Só tem que descer um pouquinho do salto. Muito marrento. Um cara que começou jogando como lateral, o time perde a bola, precisando do resultado, jogando fora de casa e não volta para ajudar a recompor, não volta para ajudar ali no salseiro, sabe? Não gostei disso. Mas com a bola no pé, o Riquelme tem qualidade. Gostei de ver ali, tem qualidade. Tivesse mais uns 10 minutos de jogo, não sei não, dava pro Vasco virar ali. Com a garotada arrumou uma fumaça, né? Inclusive, diga-se de passagem, tá ficando feio pros profissionais aí. A garotada jogando muito mais bola do que os profissionais aí. O Wallace botou o Vitor Luiz no bolso, né? O Paulinho colocou o Pum e o Paulo Henrique no bolso, né? O lateral direito que não jogou ontem. O Riquelme colocou o Serginho no bolso. Gente, não tem condições de Jean Davi e Serginho jogar no Vasco. O Jean Davi, se tivesse o Verratti pelo menos ontem na área do Vasco, ele teria dado uma assistência pro Verratti fazer um gol de cabeça ali, sabe? Porque ele sabe colocar uma bola ali na área direitinho. Mas é uma bola média também. Se for lá na linha de fundo para cruzar, ele já não tem força para isso. Aquela bola cavadinha, a cavadinha dele é boa. Só isso que eu vi no Jean Davi. Não tem domínio, não tem drible, não tem movimentação, não tem drible de corpo. A passada é curta. Não tem velocidade, não tem condições. Gente, não tem condições de Serginho, De Luca, Zé Gabriel e Jean Davi continuarem jogando com a camisa do Vasco. Tem gente pedindo que o Vasco negocie aí e devolva o Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues, apesar de todos os apesares, já mostrou que é muito mais jogador do que Serginho, do que Jean Davi. Apesar dos apesares, apesar de ser contestado, eu concordo que seja contestado também, já mostrou aí por A mais B que joga muito mais bola do que Serginho e do que Jean Davi juntos. Tá? Juntos. Esses caras não podem jogar com a camisa do Vasco. Não tem condições. Tá? Aí o Vasco aí com 67% de posse de bola contra 33% do Boa Vista. O Vasco teve 12 chutes no gol contra 8 do Boa Vista. Sabe? Aí o Souza, o gol que o Vasco levou, foi o senhor Souza que entregou. Ele foi fazer uma parede imaginária. O jogador passou. Passou pelo lado dele. Souza não tem tempo de reação. Rolou para trás. O Luiz Gustavo mal posicionado. Mas a culpa não foi nem tanto do Luiz Gustavo. Porque ele estava mal posicionado. Porque ele confiou no Souza que o Souza ia fazer a parede para poder começar a jogada de novo. Mas o Souza errou na parede. O cara passou. Aí o Luiz Gustavo teve que ir voando. Não deu tempo. Aquela jogadinha de videogame que rola para trás para pegar a defesa desarmada. Então, na minha opinião, o melhor jogador do Boa Vista, e olha que o time do Boa Vista é organizado, mas o melhor jogador do Boa Vista ontem foi o Souza. As chances de mais risco do Boa Vista foi porque o Souza perdia a bola na saída de bola, perdia a bola no meio campo. Queria inventar modinha, achar que era volante, queria chegar lá na meia-lua, lá na intermediária para poder querer construir jogada, perdia a bola, era aquele salseiro. Sabe? Não dá, gente, não dá. Eu quero entender o porquê que o Vasco não colocou o Capasso para jogar. Porque já que falam tanto que ele não é planos do Vasco para a temporada, então bota para jogar para ganhar vitrine, vai. Tô querendo fazer vitrine para esses pés de rato aí, poxa. E na minha opinião o Capasso deveria ter chance no time do Vasco. Por que não colocava o Capasso igual fizeram com o Daniel Fusato? Já colocava o Capasso. Para quem inventar modinha com Souza na zaga, ele não é zagueiro. Pode ser que dê certo daqui a pouco, mas não é zagueiro. Tá? E esse ataque horroroso aí, só pode ser uma piada, né, gente? Só pode ser brincadeira, tá? Não dá. Ainda bem que chegamos na quarta rodada, o Vasco vai pegar o Madureira lá em Manaus, a gente vai voltar com o time completo aí. Vamos ver também, né, se esse elenco completo vai voltar, porque cada hora é uma desculpinha. Ah, porque tá voltando agora, porque o ritmo de jogo, e isso, aquilo, eu não quero saber. Eu só sei que é o seguinte,
Só sei que é o seguinte, tá ficando feio. Tá muito feio para os times grandes, pro Vasco principalmente, que eu não torço pros outros, torço pro Vasco. Tá muito feio. Tá. Agora, olha só, o resultado da rodada. Sampaio Corrêa 2-1 no Botafogo, Fluminense e Maricá 1-1, Vasco e Boa Vista 1-1, Nova Iguaçu 2-1 no Flamengo, Bangu perdeu para o Volta Redonda 1-0 e Portuguesa 2-1 no Madureira. Tá? Então esses foram os resultados da terceira rodada do Campeonato Carioca. O líder é o Nova Iguaçu com 7 pontos, o Maricá é o segundo também com 7, a Portuguesa e o Volta Redonda têm 6 pontos cada um. Tá? Madureira é o quinto com 4 pontos, junto com o Boa Vista 4, o Sampaio Corrêa 4, né, o sétimo, o Botafogo é o oitavo com 3 pontos, o Vasco é o nono também com 3. Aí Fluminense tem 2 pontos, é o décimo colocado, o Urubu penúltimo colocado com 1 ponto e Bangu, lanterna, também só 1 ponto somado. Álvaro, mas tá todo mundo igual, Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo, calma, é só o começo, o Vasco tem 3 pontos. Gente, eu não quero saber, eu torço por vergonha, o Vasco só não tá pior porque a nossa base é melhor do que a base deles. Tá? Porque, olha só, para mim não faz sentido você poupar, você pega o sub-20, tira os caras da copinha para botar num carioca, aí bota os caras do lado do monte de pé de rato, que é Serginho, que é Deluca, Souza, Zé Gabriel, Jean Davi. Aí os caras não conseguem performar direito, aí o time vai mal no carioca, aí a garotada do sub-17 passa aperto na copinha e acaba sendo eliminado. Então quer dizer, o planejamento do Vasco deu totalmente errado. Deu totalmente errado com essa história aí. Tá? Na minha opinião. Vamos mudar de assunto agora? Porque eu já estou chateado com isso aí. Próxima rodada aí é quinta-feira. Vasco joga lá em Manaus contra o Madureira, tá? Com a cavalaria total. E vamos ver o que o senhor Fábio Carilli arrumou com esse nosso time principal. Vamos falar agora um pouco do mercado da bola, tá, meus amigos? O Rony aí acertou com o Fluminense. Especulado aqui no Vasco, acabou aí acertando com o Fluminense. Deve ser oficializado nas próximas horas. Informação que saiu aí no início dessa madrugada, tá? É, isso mesmo, o Rony vai jogar no tricolete da Laranjinha lá. Por que isso? Porque o Pedrinho é lento, Tartaruga Pedrinho, Tartaruga Santana, né? O Vasco precisando de jogador de lado de campo. Ah, mas nós não vamos pagar, então não vai ter jogador, ué. Não vai ter, simples assim. Você não quer pagar jogador, você não vai ter. Você não quer pagar salário, você não quer gastar dinheiro, não vai ter. Você quer que o jogador bom vem pro Vasco de graça, para ganhar menos do que ganhar, sabe? É só na mentalidade do Pedrinho. Fica difícil fazer futebol desse jeito, fica difícil, realmente fica muito difícil fazer futebol. Pedrinho como dirigente para montar time, tá, gente? Não estou falando de administrativo, não. Mas como dirigente para montar time de futebol, ele é um ótimo comentarista da Globo, tá? Mudando de assunto aqui, mas ainda falando de mercado, uma fofoquinha que não gostei, eu vou dar nome aqui. O seu Léo Lacerda lá do Na Torcida Vascaína tem que parar, hein? Na boa, já deu. Veio com uma fofoquinha ontem, sabe? Aquele conversinha fiada para chamar a atenção da galera. Ah, de que Vasco pode envolver o Ryan numa troca com o Palmeiras em 2 jogadores. Vamos lá, se o Vasco não quer nem vender o Ryan pro Texto, pro Ryan jogar no Botafogo, o Vasco vai emprestar o Ryan pro Palmeiras para pegar 2 jogadores. Ô, gente, na boa, vocês acham que a Leila tá ficando doida de dar 2 jogadores do Palmeiras no Ryan, gente? Vamos acordar, Álvaro, você está desvalorizando o nosso jogador. Álvaro, gente, isso é cavadinha. Não é informação não, isso é opinião. Eu sinto que isso é conversa fiada. Depois vocês me cobram, se eu estiver errado eu venho aqui, boto a cara, peço desculpa, com a cara igual um tomate. Mas pelo que eu tenho aí desse senhor, dessa turma aí, do Na Torcida Vascaínos, que colocam todo mundo no Vasco e ninguém chega, tudo que eles falam nada bate, tá? Isso pra mim não tá fechando, essa conversa fiada aí não tá fechando. Isso é pra tumultuar. Tá? Às vezes tenta fazer uma cavadinha aí, mas faz errado. Então faz o seguinte, bota o Ryan no Barcelona, pô. Sabe? Vai fazer cavadinha, faz direito. Então, meus amigos, basicamente é isso mesmo que a gente tinha pra trazer pra vocês. Não tem muita coisa pra ficar enrolando aqui não, nessa manhã de segunda-feira. A gente se vê mais tarde com as informações e as notícias que forem saindo do nosso Vasco. Tô ficando por aqui, um abraço pra todos vocês, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!